Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast, o podcast para as instituições financeiras, com a presença do ilustre colega Maurício Rodrigues, CEO da Openbox, uma fintech de crédito que promete dar mais amplitude com a pegada ESG. É isso aí. Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e foi um convite bem urgente, foi muito rápido, né? Esse convite de compartilhar um pouco da tua história dentro desse ecossistema. E, assim, antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar os nossos espectadores aí a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho, ativar as notificações para ficar por dentro desse mercado de instituições financeiras, fintechs e tudo mais aí que engloba esse novo ecossistema. E vamos lá, Maurício, conta pra gente a sua história, como foi o teu encontro com o mercado de crédito e como foi o começo de tudo, como esse negócio todo convergiu na tua vida, cara. Fantástico. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou de casa, eu me sinto de casa. Quando eu venho aqui na Cashway, eu me sinto bem e a gente conversa demais. Então, foi um prazer, é um prazer estar aqui conversando. Esse bate-papo que a gente sempre normalmente faz e é legal para a gente poder transmitir um pouco do que a gente conhece. Pouco só, né? E, e é verdade, poxa, projeto Open Box, a fintech de crédito ESG, como a gente fala, vem uma pegada diferente. É uma pegada que a gente já vinha pensando há muito tempo, mas deixa eu comentar um pouco sobre o Maurício. Maurício, CEO da Openbox. O Maurício ele vem desse mercado financeiro há um bom tempo, ele já tem praticamente 20 anos de estrada nisso, sempre do outro lado da mesa, lado de empresa, familiar, multinacional, algumas startups, digamos assim, alguns startups tipo de telecomunicações, então, Claro, GVT, que o mercado já conhece. E nessa experiência toda a gente acaba pegando cancha, a gente acaba pegando tempo de cadeira. É isso que a gente sabe, na É isso verdade. A aí. gente troca isso, É isso informação, aí, né? é isso aí. E tenta colocar isso de forma diferente, de forma melhor. Então, tudo aquilo que a gente vinha escutando sobre concentração, sobre falta de opção, sobre lastro, a gente acabou colocando isso no projeto. E esse projeto já veio carregado de propósito e olhando sustentabilidade. A gente não sabia como é que a gente ia fazer ainda lá no começo, não fazia ideia. Falar de sustentabilidade e ESG hoje é uma coisa. Falar em 2019 já não é um tema novo, mas mesmo assim, falar em 2019 que uma fintech ia trabalhar de uma forma um pouco diferente ou muito diferente, de forma disruptiva nesse mercado, falando de certificação, falando de tudo, cara, ninguém acreditava. Eu tive que contar essa história 200 mil vezes só para explicar o porquê que eu ia fazer aquilo e da onde a gente teve essa ideia. Então foi um começo dinâmico. Agora não é mais fácil efetivamente porque o mercado está falando, porque Aham. efetivamente nesse mercado de crédito ESG a gente tá surfando, mas o desafio é bonito. O pessoal está gostando, a gente está conseguindo fazer uma marca, referência, isso é bom. Tá, isso é pô, super importante. Mas, cara, voltando um pouquinho ali, você falou, né? Pô, você viu aquela pegada, aquele footprint do ESG, da sustentabilidade lá em 2019, mas você estava sozinho ou você, tipo assim, não, legal, eu tive a ideia, tive o insight, mas agora eu preciso achar pessoas que compartilhem dessa mesma ideia, né? Como é que foi buscar esse negócio aí? Compor esse. Eu falo de time. O primeiro time, aquele Primeiro que vai time. startar o negócio, sabe? Pois é. Vou contar para vocês que foi fácil. Foi fácil. Quando o negócio ele é carregado de propósito, tu conseguir conectar as pessoas que estão de alguma forma buscando uma solução diferente, buscando uma forma diferente de fazer negócio, é bem importante. E é muito mais tranquilo de fazer isso. Mesmo que tu não tenha clareza de como é que tu vai operar no dia a dia no mercado, Claro. tá? Mas então, começou comigo, começou com o sócio, fundador, que é o Fernando. Ele já tinha essa visão de empreender e de empreender em empresas de tecnologia, aqui em Santa Catarina mesmo, onde a gente sempre gostou desse ecossistema. Na verdade, a gente começa no ecossistema do Sul, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, incubado lá. Ah, eu vi porque vocês começaram lá por causa da Isso, Tecnopuc, né? Incubado lá e Tecnopuc, um tal. parque gigante, fantástico, com as suas características de ecossistema. A gente vem para nesse meio tempo e já incubado lá, a gente vem para a CAT, toda aquela estrutura de vertical fintech que a gente não tinha visto ainda. Pancadão, né? Pancadão e aí muito mais diversificado, as conversas são boas, a troca é muito boa do ecossistema, a gente já ficou encantado com isso.
E aí a gente acrescenta o que a gente é hoje também, residente do Distrito Fintech, lá em São Paulo. Então a gente vive isso. O nosso mercado, nosso projeto viveu essa estrutura, tentando buscar o melhor de cada ponta. Bom, aí eu e o Fernando conversando, a gente quer empreender, vamos empreender, só que eu não quero empreender da maneira tradicional, isso não me dá prazer. O Fernando a mesma coisa, buscando alguma coisa com propósito. Assim, vamos fazer uma empresa com propósito. Beleza, qual é o propósito que a gente vai fazer? Cara, é sustentabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente não fazia ideia. E aí, não fazia ideia mesmo. Quando eu falo para vocês Mas a fazer vontade ideia, já tava ali, né? isso. E quando eu faço assim para vocês que não sabia fazer ideia, eu não sabia se eu ia botar uma folhinha verde no cantinho da página, se eu ia plantar árvore em São Paulo ou se a gente ia buscar alguma coisa diferente. Perfeito. A sorte que no meio do caminho apareceu uma oportunidade fantástica para qualquer fintech no começo de estrutura. Porque a gente estava lá fazendo o que a gente chama de a commodity. Era jornada, plataforma, motor de crédito. Estava montando isso. Mas disso é commodity. Todo mundo tem, todo mundo vai ter o seu, todo mundo vai para lá. Mas aí apareceu uma oportunidade do laboratório laboratório de inovação financeira e tecnológica do Banco Central. Ah, o Lift. O Lift, que é fantástico. É, top. Que é Baita top. programa, até aproveitando esse teu gancho, vou botar aqui em cima, na verdade a Camila vai botar aqui em cima em algum lugar, um V-Card linkando para o programa do Lift, e quem é fintech e quer inovar no mercado de meios de pagamentos, se inscreve lá, é uma baita de uma rampa, baita de uma fantástico. aceleração, né? E é isso. E aí, voltando de novo para o time, aí começa exatamente a te buscar para concretizar isso. Então, se buscou o sócio na ponta de tecnologia, se buscou o sócio na ponta de comunicação e negócio. De novo, startup, né? Dinheiro contado, estrutura pequena, muito teste para fazer e cada um é responsável por 12 áreas diferentes, mesmo que tu não tenha 12 áreas diferentes para as pessoas ficarem responsáveis. Então, Perfeito. muito pouca gente, muita transpiração. Começaram com quantos? Só tu e o Fernando? Eu, Fernando, a estrutura mesmo, Fernando, Rianê e Natália. 4 pessoas. 4 pessoas. Aí, nessa época, efetivamente, o Fernando part-time, toda essa visão assim de tecnologia. Eu carregando toda essa experiência de negócio, então já sabia a visão do offline, que a gente chama, e aonde tinham as dores, onde tinham as oportunidades, porque a gente sempre tentava olhar a oportunidade nesse ponto, até hoje tem muita coisa para fazer. Vem o Rianê, também com uma experiência no offline, em banco tradicional, conhecendo onde tinha a oportunidade de melhorar, onde tinha dor. Ele fazia isso o dia todo, resolvendo aquela dor que a gente, como usuário de instituição financeira, acaba tendo. E a Natália é a nossa ativista. Natália é a nossa ativista, cara. Ela faz o samba acontecer. Eu sempre falei, hoje ela está no lugar certo, porque ela começou como CMO, olhando negócios, vendas, entendendo clientes, entendendo produto, sabe? A necessidade. Não pensa naquilo rebuscado, assim, processo tal para definir produto. Não, esquece. A gente não tenta se livrar disso. Entender efetivamente a dor, escutar na ponta da orelha assim, cara, eu tô com esse problema aqui, e aí sim vai buscar a solução. Senão a gente acaba indo muito para a teoria e acaba não entregando muito pouco. E ela traz isso, mas hoje, ela fazia então a parte, de negócio e também fazia a parte de comunicação. Tudo que é hoje conhecido a Open Box, meio que referência nessa estrutura do ESG, certificação, a primeira certificação. A primeira, né, do Brasil? É a primeira do Brasil focada em pequenas e médias empresas. Legal. Nós criamos o índice de ação e daqui a pouco eu te conto mais sobre isso. E aí lá atrás, ela que deu esse charme, ela que trouxe essa energia de transformar, que efetivamente nos deu o caminho dentro do Lift para a gente buscar a solução que a gente tem hoje. Foi fantástico. O Lift efetivamente fez muita diferença. Então, Natália, queremos você aqui também prestando depoimento, contando história aqui, falando como é que foi essa jornada, porque daí ela viveu esse negócio aí intensamente, né? Muito melhor do que eu falando. eu, nessa época, eu era reconhecido como o CEO excêntrico. Eu tinha pouco recurso, eu estava nesses 3 ecossistemas vendo muita oportunidade. Qualquer porta aberta, eu sou reconhecido por isso, qualquer porta aberta eu entro. Tá ali, tá aberta. Tu tem que de alguma forma te apoderar daquela possibilidade. No mínimo tu vai conversar com alguém, no mínimo tu vai saber uma possibilidade, principalmente como tu pode ajudar. Porque normalmente quando tu ajuda, tu é lembrado,
tem um negócio, o cara te chama, e é assim que o ecossistema cresce, é assim que a gente faz com todo mundo, e é assim que a gente conseguiu muita oportunidade, que foi o caso clássico. Então, ali eu me inscrevi, eu fui numa conversa, eu me lembro muito bem, me lembro, cara, como fosse hoje, 2019, de novo, falando de sustentabilidade, falando de crédito. Aí foi o pessoal da Fenasbac, que é da Associação do Banco Central, Uhum. trazendo essa bagagem do Banco Central para o Lift. Tinha mais um banco e tinha uma cooperativa. E aí, lá pelas tantas, a gente começou a discutir. E eu, já estava começando a entender, já estava colocando ali no propósito a energia. E perguntaram, e aí, e concorrência? Como é que tu vê a concorrência? Eu falei, cara, como é que eu vou falar de concorrência com sustentabilidade? E começou a formar o que é a nossa cultura. E aí, desse ponto, eles estavam fazendo essa caravana, eu brinco isso, a caravana do Lift, era o Rodrigo e o pessoal da Fenasbac, e o presidente da Fenasbac. E eu falei, cara, tá aí uma oportunidade. Eu tenho que estar nesse negócio. E aí fiz lá e a gente conseguia. Me inscrevi. Eu me lembro do dia que eu cheguei na sala. Gente, estamos no lift do Banco Central. Não sei o que a gente vai fazer lá. A gente está no lift. Foi a melhor decisão da Open Box com relação naquele momento para que a gente pudesse efetivamente concretizar a proposta. Foi fantástico. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro lift, mas como espectador. Uhum. Ela foi lá, ele foi em Brasília o primeiro. Nem sei onde foram os outros, mas enfim, o primeiro foi em Brasília. E eu tinha uma reunião na época com. Eu acho que era no Ministério da Economia, alguma coisa assim. E batia com a semana do lift no Banco Central. Aí eu falei, pô, eu vou aproveitar esse momento e vou lá olhar. E aí começou a aparecer lá um monte de gente com um monte de ideia. Inclusive tem uma ideia, eu não lembro o nome do cara, do empreendedor, mas ele lançou uma ideia que era tipo assim: ele queria que todos os POS servissem como, e todos os estabelecimentos credenciados servissem como uma rede de saque, para aliviar o dinheiro em caixa que tinha no comércio, para não precisar do carro forte, aquela Uhum. coisa toda, tal. Cara, isso faz muito tempo, cara. Foi o primeiro lift, ele botou isso na tela. Não foi para frente. E agora a gente tá falando de Pix saque e Pix troco, entendeu? Exatamente. Cara, Tem muito isso. pessoal, dentro dessas incubadoras, né, Lift, até as próprias incubadoras aí, Uhum. Tecnopuc, Darwin, toda essa galera, o que tem ali dentro de ideia, que hoje pode parecer bobagem, mas daqui 12, 18 meses vai virar uma realidade. Então, essa percepção é importante o pessoal pegar, né? Acho que é um pouco disso que vocês captaram nesse processo, né? Estando incubados e tal. Quando eu olho essas histórias assim dos empreendedores, né? É sempre uma história muito incrível, né? Enfim, é um mundo incrível, né? Tu vive os dois lados, como tu falou antes, né? Tu tem um background de empreendedorismo antes da Open Box, né? E hoje tu tem a Open Box empreendendo nela e atendendo os pequenos e médios negócios, pequenos e médios empreendedores. Então tu tem todo esse fit e esse interesse em fazer esse ecossistema funcionar, né, cara? Pô, é uma visão que poucas pessoas conseguem ter, conseguem entender. E eu acho que isso, pô, é super E que importante. é mais sorte do que juízo, né? Pô, Porque se alguém te disser que tá empreendendo, tá tudo certo aqui, ó, tá aqui o plano do começo ao fim, para 5 anos eu sei onde eu vou chegar, é impossível. cara, não, muito É uma dor difícil. diária, um teste diário, como tu falou, às vezes a grande ideia, ela tá descolada no tempo, mas eu acredito nisso, que tem o grande empreendedor que consegue ver antes alguma coisa que ele está enxergando, mas ele nem sempre consegue traduzir. E ele depende, aí sim tem uma mudança que a gente defende muito da mudança na visão do investidor. O investidor tem que captar isso, tem que conseguir entender que não é aquele negócio que ele vai efetivamente conectar com uma realidade de mercado, uma demanda atual, mas que ele vai. Quantas a gente não viu? Quantas soluções que a gente não viu, como essa que tu falou, que efetivamente naquele momento não funcionava, mas meses, instantes depois, porque se a gente está falando de mês, ano, dentro de É, um processo de evolução, não é nada. é, Cara, aquilo lá virou o negócio. Olha a mudança que a gente teve com a visão da pandemia. Ninguém previa e quando aconteceu, olha a mudança que teve de mudou formato de tudo. negócio. Todo mundo pivotando, todo mundo buscando solução. Solução que não conseguia vender, conseguiu vender de pagamento
sei lá, com face, pagamento sem precisar ter o contato, o marketplace subindo a estrutura. Disparou, né? E para tudo isso, a gente está falando de fintechs. Para tudo isso, a gente está falando de crédito, por isso que o crédito só cresce. E mesmo assim, como eu escutei ontem num evento, a gente não está arranhando a superfície desse negócio. Tem muito espaço, né? Não é espaço, não, acho que é o espaço. Tipo assim, é monstruoso a possibilidade do que a gente está falando aqui, porque no dia a dia, muito do que a gente faz não chega aí. Não chega com quem está do outro lado, com quem está nos enxergando, com quem está efetivamente buscando a solução. Tem que ficar no dia a dia ainda tentando conectar o offline com o online. Então, quer dizer, é isso, ainda não chega, está muito longe. E quando chegar, a gente tem um mercado gigante. Tudo isso que a gente viu. Investimento está assim, crédito está do mesmo jeito. Mas aí, quando tu fala desse espaço todo de crédito, cara, eu preciso te fazer uma pergunta, assim, que eu entendo um pouco dos diferenciais do produto do Open Box, mas se tu fosse elencar, assim, qual que é o principal diferencial do Open Box com os demais players que tem no mercado, porque tem bastante gente antecipando recebível e concedendo crédito e tudo mais, mas qual que é o principal diferencial e se de alguma forma a Cashway está conseguindo te apoiar nessa jornada? Se tem, abertamente, tá? Papo reto. Então, cara, fica à vontade. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim. E que é a dúvida de muita gente, entendeu? Não tenha. Primeiro, tem muita. A primeira participação, falando da participação Cashway, é fundamental no que a gente está montando hoje de forma disruptiva, que é o ecossistema de recompensa. Tá? Legal. Mas como é que a gente chega nesse ecossistema de recompensa? Tendo produtos e serviços para apresentar para as pequenas e médias empresas que têm algum tipo de quê? Ação sustentável. Então, estou desconstruindo, porque normalmente eu posso começar esse pitch dizendo, a gente é uma fintech ESG, que considera ações sustentáveis das Não, deixa para falar de ESG, que é a minha próxima pergunta. Mas, quando eu monto as soluções, porque o grande diferencial que a gente viu lá no Lift era o quê? Como conectar aquele empresário, do pequeno e médio empresário, da PME, que a gente sabe que a PME é o grande mercado a ser explorado no país. Tu sabe qual é o tamanho? Pode ser superficial assim, desse mercado de PME? Chuto, ninguém sabe direito, mas vamos lá. 99% das empresas no país. Nossa Senhora. 27 a 30% do PIB. Estou falando de mais de 15 milhões de empresas. Estou falando de responsável aí no último semestre do 2021 por 80% da geração de empregos no país. É monstruoso. Tá, e aí tô falando do país. É o mercado do país. Pega a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, bota no mundo. É o mesmo problema. É a mesma oportunidade. É semelhante. É semelhante. É semelhante. Mas provavelmente na América Latina deve ser mais próximo, né? Sim. Claro que tamanhos de mercado, a gente está no maior mercado da América Latina. Mas a oportunidade, a dor, porque a gente nasceu para fazer a dor parar. Ou ter um sentido em fazer a ponta acontecer. Mas falando efetivamente de dor, é a mesma. É muito semelhante. Com as características de mercado, de solução, mas ainda é muito longe. Então, quando a gente está falando de mercado, é gigante. Quando a gente está falando de produtos e serviços, como é que eram os produtos? Como é que eu enxergo o produto e serviço? Financeiro, lá atrás, tá? Eu tenho um produto e serviço aqui. Tu tem uma empresa aí? Encaixa no que eu tenho. E viva a sua vida, tá? Eu tenho a minha forma de agir em cima do teu tipo de negócio, então vem cá, paga a minha mensalidade, trabalha comigo por um tempo, tem um produto e serviço, até chegar em algo perto daquilo que efetivamente tu necessita. Tá? Então, quer dizer, não era a dor, basicamente o tipo de solução era aquela e tu tinha que te adequar. Essa visão está mudando de mercado, essa visão tem que mudar de mercado para a gente efetivamente atender essa dor e pegar essa oportunidade. Então, quando eu falo de Cashway e Open Box, ela é responsável por uma boa fatia disso, né? A gente tem hoje em teste, já há um bom tempo, uma estrutura bem robusta, funcionando. Tem alguns milhões girando ali dentro diariamente, em cima de teste. Vamos aumentar isso aí, né? Vamos melhorar mais e vamos aumentar esse negócio, aquele aquecimento de motor, assim. O pré-hit. Exato, pré-hit, porque a gente vai para o mercado e vai ganhar muita coisa dessa ponta. E aí sim vai se conectar no que a gente vai falar depois, nesse ecossistema, que aí sim é o disruptivo da história. Como
E aí tu perguntou qual é a grande diferença, como se entrega o crédito. A gente entende que ser competitivo é fundamental para as pequenas e médias empresas. Só que como ser competitivo, ninguém explica. Não tem o caminho. E a gente nasce efetivamente para guiar as pequenas e médias empresas nesse caminho da competitividade com produtos e serviços financeiros linkados a ESG. Ah, então vocês têm programas de educação financeira para PMEs, para elas se... como que elas devem se comportar para chegar no sucesso. Exatamente. A gente tem esse. A gente quer montar esse ecossistema, tá montando, isso é dinâmico, montando. Dia a dia a gente fala sobre isso. E, efetivamente, o que a PME pode ter ali, produtos e serviços relacionados. Uhum. Né? Onde ele vai ter a qualificação. Porque o meu objetivo é aumentar a competitividade, no final das contas. E ele vai ocupar os meus produtos e serviços. É assim que a gente tem que ganhar dinheiro na escala. Então, eu qualifico essa pequena e média empresa para que ela consiga melhorar os seus processos, crescer. E crescer como? Vendendo o melhor produto e o serviço que ela oferece. Ótimo, isso é um ciclo incrível, porque ela vai melhorar, ela vai prestar serviço para um grupo maior, Ela como crescendo, você cresce junto. O grande grupo vai querer contratar essa empresa mais porque ela qualifica a sua cadeia de fornecedores, que é uma grande também, não tendência, é uma grande necessidade do mercado. Uhum. Então, isso tudo funciona como um grande ciclo que acaba funcionando para a competitividade. E essa empresa ela vai aumentar o prazo dela como empresa. Entendeu? Tem aqueles dados, um ano, quantas empresas fecham em um ano, quantas Vai fecham, gerar fecham mais em 2. empregos também. Mais empregos diretamente relacionado, porque daí, quando tu encaixa, daí depois a gente vai falar, nesses processos de ESG, de sustentabilidade, aí tu não gera emprego só para a empresa. Tu não gera renda só para a empresa. Tu não gera benefício social só para a empresa, nem ambiental. É para o mercado. Isso é monstruoso. Isso que a gente está falando, e dentro daqueles números de 99% das empresas, 14 milhões, é incrível. Isso é um fator multiplicador. É um fator Cara, já vamos emendar aqui. Explica um pouco pra gente o que é ESG. Qual é o conceito e como é que isso se aplica numa PME, né? Porque quando a gente fala de ESG numa corp gigantesca, vê uma governança gigante lá e faz. Mas e na PME? Como é que esse negócio funciona? Eu vou começar do começo, lá do Lift. À vontade. O que a gente foi buscar no Lift? O que a gente foi buscar no Banco Central? Por que a gente queria estar perto do Banco Central? A gente foi buscar conhecimento. A gente tinha ideia, como eu falei para vocês, a gente não sabia se ia ter uma folha verde no canto do site, não sabia se a gente ia plantar árvore em São Paulo ou se a gente ia montar alguma coisa diferente. A primeira ideia era a gente efetivamente pegar alguma coisa já de mercado, limpar, não reinventar a roda e colocar para usar. Para nossa surpresa, na primeira conversa que a gente teve lá com o pessoal do Banco Central, assim, não, tem muito conteúdo, tem muito material para vocês, mas não tem a solução. Essa última milha, essa conexão com a última milha, não tem. E do outro lado, escutando o empresário, o gestor, a dor é a seguinte, poxa, acabaram de falar de sustentabilidade, eu não consigo saber o que é. Agora estão falando de ESG, governança, cara, não tem tamanho para isso, dá licença que eu tenho aqui que fazer as minhas coisas. Eu tenho que faturar para pagar as contas. Mas aí é que tá. É faturar para pagar as contas e a segunda ponta é efetivamente diminuir meus custos, controlar meus custos para que eu não tenha mais surpresa. É isso dia a dia de empreendedor de pequena e média empresa. Isso. Tá? Só que ele não conecta, que esse é o fantástico dessa história, para depois a gente poder falar efetivamente do que é um índice de ação sustentável, o que é o ESG. Esse empresário e esse gestor, ele vai lá e faz uma parceria com uma startup ou faz uma compra de painel solar para diminuir a conta de energia dele, da empresa, diretamente com a distribuidora. Ele monta uma cisterna para reaproveitamento de água da chuva, para quê? Para usar na produção e às vezes para usar dentro do vestiário do funcionário. Ele faz isso, ele faz a parte de coleta seletiva de lixo para gerar alguma renda ou para não ter, para continuar com a responsabilidade e para direcionamento eficaz. O problema é que isso ele olha isso como redução de despesa, redução de custo. Mas, gente, ele está efetivamente usando energia renovável, ele está fazendo reaproveitamento de recurso hídrico, ele está fazendo a coleta seletiva, que no final das contas não é porque ele vai fazer a coleta seletiva. Isso vai lá para uma cooperativa que vai gerar emprego e renda. O impacto é fantástico. Mas Maurício, não é tanto porque uma empresa, pequena e média empresa, ela tem pouco resíduo, ela usa pouca água e ela usa pouca energia.
Eu estou falando isso vezes 14 milhões de empresas no país. É o maior impacto que esse país já viu ou que ele pode vir a ver nos próximos anos. É isso que eu ia complementar. É 99% das suas empresas? É gigante isso. E aí, quando tu gira essa chave no empreendedor, que ele começa a dizer, mano, peraí, então não é só isso, é muito mais do que eu estou fazendo. Vem cá, deixa eu te mostrar então. Aí ele se apodera, ele quer fazer parte porque ele entende que não é... Ele sempre imagina que é para os outros, não é para ele. Que linka mais ou menos o que tu falou. Uma grande empresa tem uma estrutura de governança, uma estrutura de sustentabilidade, porque ela já tem recurso, ela já tem conhecimento, ela consegue ir para essa ponta de forma clara. O que eu tô falando para pequena, ele não pode ser uma coisa para lançar foguete. Isso a gente usa muito lá dentro, lá no Open Box. Não pode ser uma coisa para lançar foguete. Tem que ser uma coisa que fique aderente ao dia a dia, que ele veja valor naquilo. E é isso que acontece quando ele se identifica nos projetos que ele está fazendo para despesa. E ele aumenta. E ele quer ser reconhecido, ele quer falar para o outro, ele usa aquilo na venda, ele sabe que ele pode usar isso para uma venda para um fornecedor maior do produto ou serviço dele. Ele se apodera de um jeito que remete lá para aquela conversa do Banco Central, que eles falam, cara, como é que tu faz essa última milha? Como é que efetivamente isso acontece na empresa? E é disso que a gente está falando, essa é a transformação. E aí, como é que vocês... Agora eu vou fazer a mesma pergunta do Banco Central, cara. Como é que vocês controlam esses indicadores de... Porque são milhares de PMEs. Quais são os processos? Como é que vocês evidenciam isso? E como é que vocês convertem isso em benefícios para a PME? Legal. De novo. Claro que eu sei que deve ter um segredo aí que você não pode abrir, talvez, mas... De novo, tem uma conversa... Vai até o teu limite aí. O segredo é a simplicidade. Boa. O segredo é a aderência, como eu falei. E a aderência vai para custo. A aderência faz que esse tipo de projeto ele só consiga funcionar quando tu coloca nesse processo de sistema de recompensa que eu continuo como empresa, porque eu sou uma fintech, eu tenho que dar lucro, eu tenho que dar resultado, eu tenho que crescer minha base. Mas que o cliente consiga entender que ele tem algum tipo de benefício compensando tudo que ele está fazendo. Então, o que acontece? Quando uma PME ela entra nesse processo, ela quer, de novo, aderente com o dia a dia deles. Então, o que basicamente o que a gente fez é montar 54 critérios linkados com a ODS, com o Pacto Global, ONU, estou falando lá de cima, quer dizer, uma coisa que para ele era fora de qualquer ponto dele de processo, a gente traz para a realidade, a gente traduz isso para o dia a dia e diz, olha, tá vendo isso? Isso é o que tu já faz. Vários empresários falam para mim assim, poxa, mas isso aqui eu tenho como fazer isso, eu tenho como mostrar. Beleza, só que até agora ninguém tinha me mostrado, agora eu vou fazer esse processo. Então ele consegue, primeiro, se identificar, ele gosta, ele faz uma simulação, ele pega esses critérios, e esses critérios são separados por área. Então, áreas que ele nem conhecia, que é o dia, porque ele é obrigado a fazer, porque faz parte do negócio dele, ele consegue interpretar e colocar isso em que nível ele está. Então, ninguém tinha dito para ele e a gente consegue traduzir isso de uma maneira simples. Mas como é que funciona daí o feedback dele? Porque, vamos lá, vou usar o exemplo da coleta de lixo, que é para mim, estou visualizando ela aqui. Tá, eu fui lá, me cadastrei para fazer uma operação de antecipação aqui da recorrência da Cashway. E aí, pô, tem esse lance da coleta do lixo. Aí eu falo para você, tipo, ó, eu tô fazendo esse negócio, ou você vai dizer para mim assim, ó, faça assim e me mande evidências. Legal. Ou vai um inspetor de boné, crachá? Como é que funciona, né? A gente acredita que a educação, que a forma de efetivamente a gente ter essa busca do empreendedor é ele efetivamente participando da jornada. A jornada nesse processo é muito importante, porque ele vai conectar, ele vai se identificar e ele vai querer se desenvolver. E ele vai ver principalmente o negócio dele se desenvolvendo. Então ele vai buscar isso, ele vai buscar recorrência. Então vamos falar da coleta seletiva de lixo, que é parte de um dos processos um pedacinho, dentro da estrutura extremamente positivo, extremamente importante. Eu vou dar um exemplo claro. A Open Box foi a primeira empresa certificada pela certificação Open Box. Então a gente teve que entender aquilo que a gente escreveu, aquilo que a gente apresentou em Brasília, que a gente apresentou isso em março em Brasília, lá para o Banco Central, para o presidente do Banco Central, o projeto foi apresentado no LIFT. A gente consegue... Dentro dessa ponta da coleta seletiva, o que aconteceu? Norte da ilha de Florianópolis,
meio de 2021. A Openbox fazendo os primeiros pilotos de certificação, e ela era uma dessa ponta, caiu na ponta de coleta seletiva. Na coleta seletiva, quando ele entra dentro do simulador ou dentro do departamento de boas ideias que a gente tem dentro do site da pmsustentável.com.br, que é lá que tudo toma forma. Ó, pessoal, vamos acessar aí, repete aí. pmsustentável.com.br. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo também aqui para o pessoal acessar. O que acontece? Tinha lá a coleta seletiva de lixo e tinha o departamento de boas ideias, onde tinha algumas soluções de coleta seletiva. Mas pela simplicidade, o nosso time tem um comitê pequenininho, 2, 3 pessoas. Comitê é só nome bonito por uma coisa que é simples. Que ligou para a empresa responsável do norte da ilha. E a gente ficou sabendo que a coleta não era feita por aproximadamente 3 ou 5 anos. Eu não me lembro direito como é que era o ponto. Naquela região do que é o Sapiens Park. Certo, ali em Canasvieiras. A gente entendeu isso. A gente falou da demanda. A gente falou da importância, a gente trocou e-mail com o órgão, a empresa de coleta entendeu isso, que foi fantástico. Isso, a receptividade para isso é muito grande. A coleta voltou a funcionar. E aí estou falando, uma empresa de 14 milhões, que fomos nós, mais uma empresa, a gente também é um CNPJ. Então é uma empresa que dentro de um processo bem escrito que a gente se identificou, ligou, reativou o processo de coleta de uma área que, de novo, nos enche de orgulho, nos faz usar, mas que a gente sabe que o reflexo social disso lá na cooperativa, que recebe esse material, que faz a separação e gera emprego e renda, tem um apoio, tem uma importância social gigante dentro desse processo. Isso vale para as outras coisas também. Então, é isso que conecta, é isso que esses itens conectam. Primeiro, a gente vai lá em cima na ONU, porque a gente tem que ter essa referência. Tá? E eu preciso, na hora de qualificar essa empresa com a certificação, eu preciso gerar referência e preciso gerar o que é referência no mercado para isso, institucional. Então, o que tem lá no Pacto Global, como traduzir isso para o dia a dia. A gente tem os nossos critérios em cima de pesos. Então, para ter uma ideia, se tu tem uma empresa de tecnologia, coloca teu CNPJ lá no site para simular, vai ter as perguntas vão ter um peso. Se tu tem uma indústria de transformação, que é um outro tipo de trabalho, vai ter um peso diferente. Manufatura, esse tipo Manufatura, de coisa. vai ter outro peso. Entende? Então a gente consegue calibrar isso e no final das contas começa a jornada de onde tu pode chegar, quais são os benefícios de crédito, porque a gente acaba oferecendo crédito mais barato, a gente consegue oferecer a conta digital. A gente consegue. E aí começa o sistema de recompensa. Ele consegue enxergar aquilo. Ele sabe se ele tiver. Hoje aconteceu isso. Eu vou falando, vai me interrompendo. Fica à vontade, o microfone é seu. Hoje me liga um parceiro nosso do Sul. Estou falando de Porto Alegre. Dizendo, Maurício, eu estou vendendo. Tá na hora. A gente já havia conversado sobre a certificação. Aconteceu 2 casos. Vou contar os 2 aqui. O primeiro foi esse, hoje. Tá acontecendo, eu preciso me certificar, tá na hora, me manda proposta porque eu quero vender com a estrutura de selo certificado dentro do que eu posso fazer e colocar isso dentro do meu processo diário aqui dentro da empresa. Esse é um caso específico. Outro caso específico, uma conversa de estacionamento, discussão. Cara, é isso que eu vou contar pra vocês, que foi muito engraçado isso. Eu chegando no escritório, 8 horas da manhã, e aí tinha uma caminhonete na vaga. Juro, uma caminhonete na vaga, no prédio que a gente tem o escritório. Eu falei, e aí eu tava numa reunião, aí eu vi a pessoa saindo da caminhonete, eu largo a reunião e falo pra ele, cara, essa vaga é minha. E o cara fala, não é minha não. Não é tua não, é minha, não sei o quê. Aquela discussão, vem zelador, mostra, beleza, a gente achou quem era quem era o engano e resolveu. Aí eu falei, cara, desculpe qualquer coisa, a gente tá em meio de um processo aí de captação, estresse à altura. Aí o que acontece foi que ele falou assim, não, tudo bem. Cara, em qualquer coisa, por favor, vai na Open Box aqui, a gente tá aqui embaixo, não sei o que, não sei se tu é do prédio. E assim, tu falou Open Box? Eu falei, Open Box. Tá, mas a Open Box Fintech, aquela de sustentabilidade, da forma que ele lidava com isso. Eu falei, cara, a minha cabeça, meu Deus, eu briguei com um cliente. Eu discuti com um cliente, eu falei, nossa, cara, daí isso é a prova que o mundo é uma ervilha. Discutiu com o lead qualificado. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Eu falei, cara, daí, ou eu fiz alguma coisa, de novo, uma fintech, uma startup, ou tem alguma parte do processo que não saiu bem, né?
E ele assim, mas tu conhece a gente, alguma coisa? O cara já abriu o telefone dele e começou, olha aqui, ó, eu sigo vocês foram escolhidos as melhores em fintech de crédito, e eu vi aqui que vocês têm o selo da Latino-Americana de impacto, não sei o quê, por quê? Porque eu mandei e-mail, eu vou me certificar, eu tenho uma empresa aqui embaixo de engenharia, que veio para cá faz um mês e meio, por isso essa confusão da vaga, que faz projetos de energia eólica e energia solar. Puta, o fit danado com o projeto Ali do embaixo, Openbox. e eu não Numa tô briga de inventando, não, eu não estacionamento. tô inventando isso, cara. Até que no final das contas a gente se cumprimentou, aquele negócio todo, ele já me mandou e-mail, esses dias me mandou e-mail de um projeto que ele tá fazendo, porque ele tem uma filial em Portugal, Uhum. com os bancos lá, os bancos estão um pouco mais adiantados em umas estruturas, e ele falou, cara, olha aí, março vamos fazer, e olha, cara, esse tipo de coisa, esse tipo de reflexão, esse tipo de conexão positiva que a gente acaba gerando nesse processo. Ah, que Entende? bacana. Não fica distante, não fica aquela coisa que fica em cima da prateleira, como eu estava comentando de serviço e produto, não fica aderente. Eu posso fazer parte, pô, eu quero fazer parte, isso me interessa, isso é bom para o meu negócio. No momento que tu faz isso acontecer e efetivamente é bom para o negócio, tu gera riqueza, tu gera valor para o negócio de quem está ali no dia a dia quebrando pedra. Nossa, é isso que faz a diferença para o empresário, é isso que ele está buscando há muito tempo e isso que a gente está entregando. E tem uma pegada colaborativa nisso tudo, né? Se você tem várias PMEs ali, Não, cada uma em suas verticais, mas de certa forma convergindo por uma ação sustentável, né? Você tem um ambiente colaborativo, é o efeito multiplicador. né? Imagina só, imaginem vocês aí. A gente está falando aqui de 14 milhões de empresas, né? 5 empresas fazendo impacto que a gente falou da coleta, 5 empresas fazendo a parte de energia solar, 5 empresas utilizando a parte de cuidado com o trabalhador, sindicalizando, 5 empresas fazendo a parte de cuidados com o trabalho escravo, trabalho infantil, de não ter isso, de se afastar, de ter mais condição da parte social de geração de emprego e renda. Abrindo a porta para que possa ter o comércio de famílias, de conhecidos dentro da comunidade, gerando dentro da comunidade. O reflexo é muito grande. E não, de novo, não só para a empresa. Né? Porque aqui, para o ecossistema, para a sociedade, aquilo volta para o ecossistema, para sustentabilidade, como sustentabilidade, da forma social, gerando emprego e renda que vai acabar gastando, vai acabar tendo renda, a distribuição de renda vai ser melhor, a qualidade vai ser melhor. E tudo isso acontece exatamente isso. E é o efeito multiplicador porque a gente, dentro desse ecossistema, a gente tem a possibilidade de se fazer alguma coisa exponencial. Nem sempre a gente consegue ver isso com clareza. Então, qualquer percentual que a gente pensa aqui é absurdamente pequeno dentro da possibilidade que a gente pode chegar. E aí, se a gente fosse fazer uma conexão de tudo isso com o mercado de crédito, se eu tenho esse conjunto de ações acontecendo desse lado, eu tenho uma sociedade mais bem estruturada, mais bem regulada, e aí eu tenho um crédito muito mais não vou dizer fácil, que fácil é uma palavra meio ruim para crédito, é péssima na verdade. Mas eu tenho muito mais tranquilidade em modelar a aplicação do crédito nesse environment, nesse espaço, correto? Ou eu tô falando besteira? Não, tu tá totalmente certo. Qual é o grande ponto da PME? Qual é o grande desafio da PME? Gerar conhecimento sobre o mercado, sobre relação de mercado, sobre relação de negócios, sobre estruturas, sobre como as PMEs efetivamente funcionam. A gente sempre deixou o mercado financeiro tradicional, sempre deixou as PMEs em segunda linha dentro de uma agência, com alguns produtos de prateleira, como eu falei, que nem sempre são aderentes, então eles acabam buscando produtos que são mais fáceis, não os melhores. Então a gente tem uma oportunidade, sabe, muito grande. Então quando a gente olha as PMEs nessa relação com crédito, essa disparidade que não está diretamente relacionada com conhecimento, de como tu enxerga aquilo. E quando tu tem o conhecimento através de uma empresa que tem uma certificação, que tem algum controle social de ESG sustentável, o que acontece? Tu tem mais conhecimento sobre aquele negócio, sobre aquele tipo de produto, sobre aquele ecossistema, sobre aquela região. E aí tu se apodera disso na hora de te oferecer o crédito, de tu ter uma solução mais adequada para ele. E é por isso que é tão importante tu ter mais de uma solução. Porque isso que é outro ponto. Tempo e aderência.
O empresário, o gestor, ele primeiro ele liga e desliga com um banco, ele liga e desliga com a cooperativa, ele liga e desliga com uma fintech, ele liga e desliga com... Não, ele quer buscar isso dentro do que ele acredita, onde ele é valorizado, dentro de um ecossistema que efetivamente para ele, de novo, vai trazer resultado. Esse é o grande ponto para ele. E não só o resultado financeiro, né? Não é de longe o resultado financeiro, porque quando ele de novo, quando ele qualifica, o resultado é que ele, claro, vai vender e ele vai ter um resultado lá da venda vindo para ele. Mas antes disso, quando ele se qualifica, de novo, ele se fortalece como empresário, o produto e o serviço normalmente melhora. Quando isso melhora, ele acessa outros mercados, outros clientes, que aí sim vai trazer a renda. Então é uma consequência disso. A gente teve recentemente aí, né? A gente teve exemplos. Recentemente não, faz um tempinho, né? Não entrando em mérito de questões políticas, mas a gente teve embargos no Brasil voltados a ESG, exatamente nesse tema. E a gente sabe que tem grandes empresas no Brasil, por exemplo, como e aí eu posso citar, né, uma Petrobras da vida, os fornecedores da Petrobras são alavancados por ela, mas tem essa questão de ESG envolvida, né? Eles têm que observar isso, porque senão a sanção que a Petrobras pode levar por estar consumindo de um fornecedor que não está tendo essa prática aplicada pode ser muito maior. Aí mexe em bolsa, avalia tudo. Eu acho que quando vocês na Open Box trazem isso para as PMEs, isso ganha uma proporção muito maior e a gente chega a proteger o mercado dessas ingerências políticas que podem vir a acontecer. Uma carteira de fornecedores hoje qualificada tem um valor incrível para uma grande empresa. Porque, de novo, tem a sua estrutura, ela vai ter lá toda a ponta de governança que vai conseguir se estruturar da melhor maneira possível. Ótimos profissionais que conhecem muito mais do que o Maurício conhece, perto disso. Mas normalmente, quando eu pego essa mesma empresa e vou um degrau para baixo, que é o degrau ali daquela empresa que é o fornecedor do interior do país, que é mais um daqueles 70 mil, 50 mil, 15 mil fornecedores, ele não arranha sustentabilidade. Mas, se ele arranhar, se ele entender, se ele se interessar e se ele perceber o valor que isso pode trazer para o negócio, automaticamente ele se apodera, automaticamente ele melhora tudo que a gente já falou. Mas a empresa que tem esse fornecedor dentro da sua cadeia de fornecedores, ela se apodera, ela melhora, ela controla melhor, ela tem uma gestão de fornecedor muito melhor e ela devolve isso para o investidor lá na ponta, que tem a ação, que tem o controle, que tem a gestão. Perfeito. Então isso fecha o ciclo. Finalmente isso fecha o ciclo. E a gente olha para o lado e a gente está na vanguarda disso hoje como referência nesse processo. Cara, que orgulho, hein? Isso depois de... E a mudança deu ali no final de 2020, depois da pandemia, que isso veio muito. Lá fora se fala demais, mas aqui a gente se incorporou. No primeiro momento, e é normal, a gente entende, sempre vai ser assim. Tem uma evolução, uma melhora na estrutura de produto, serviço, acaba pegando o que tem na prateleira e coloca. E é normal e tem que ser assim para que a gente possa questionar, possa aceitar, possa ocupar aquele espaço, porque esse movimento sempre começa assim, o movimento sempre tem o primeiro passo. E aí a gente melhora isso, a gente vai agregando isso, né? Olha o que se falou de ESG e sustentabilidade no último ano, sabe? Logo pós-pandemia. Foi o assunto do ano inteiro. E vai ser o assunto para nossa vida daqui para frente. Aqui na Cashway, né? A gente passou por processos aqui de compliance e o ESG já apareceu lá. Exato. Veio um baita questionário lá, para a gente responder lá quais são as nossas ações voltadas para E aí já fica aqui meu convite para vocês terem lá a nossa certificação. Nós vamos ter que fazer isso aí correndo. Correndo. E aí, tipo, estão em casa e aí sabe que a gente vai querer muito isso, mas exatamente, aí tu consegue conectar o grande, o pequeno, uma cadeia de valor. E aí no meio disso, de novo, a gente faz tudo isso se conectar através de produtos e serviços financeiros, entre a conta digital, que tem uma adesão gigante. Ainda o pessoal acaba falando dos grandes, assim, que são o exemplo pra gente, sabe? Tipo, no Nubank. Big Five ali. Tá falando da Neon agora, virou unicórnio, sabe? Tipo, o pessoal que chegou, foi na frente, o pessoal que efetivamente estava lá, efetivamente a facão e fazendo a picada para que a gente pudesse melhorar, para que a gente pudesse levar
produto e serviço lá na ponta para quem estava precisando, para quem não era, a gente chama de desbancarizado, que eles tinham essa vontade, mas efetivamente eles não tinham acesso a isso por várias questões estruturais. Pô, tu leva isso lá na ponta, mas aí tu vê o tamanho disso tudo, é onde pode chegar, e a gente, de novo, tá só arranhando a superfície. Entendi. Quantos por cento? Tipo assim, tu vai saber isso mais do que eu, mas quantos por cento de pessoas ainda estão precisando de uma conta digital para o seu dia a dia que acabam não trabalhando com isso? Só que agora a gente está diminuindo a quantidade de papel moeda, né, de mecanismos onde eu tenho que trabalhar efetivamente com transferência eletrônica. E aí eu preciso ter um depositório. Vamos lá, eu não falo de conta, eu não falo de carteira, eu não falo de nada. Eu tenho que ter uma ponta dentro que eu controle isso. Até conectando com isso que você falou, a gente fez uma entrevista recentemente com o Diego Siqueira, que é o CEO da Trinos, que estão montando uma nova vertical de tecnologia de Landtex. E ele falou aqui, inclusive, dá para depois a gente colocar aqui o pedacinho do vídeo para o pessoal assistir, que o público deles, que é um público gigantesco, é enorme a quantidade de pessoas que eles atingem no setor imobiliário, essas pessoas não têm sequer uma conta. E é aí que esses mundos vão se conectando. Em vez da gente competir todo mundo, não, peraí, deixa eu cuidar da sustentabilidade, você cuida aqui da casa da pessoa, né? Do imóvel da pessoa. Então, cada um nichando e focando naquilo, a gente faz uma entrega muito melhor e numa escala melhor, com uma eficiência muito melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar aqui nos nossos empreendimentos, né? Não, é totalmente isso. E aí, quando a gente vai falando, a gente fala de transformação, a gente sempre acaba culpando o modelo anterior, mas não é isso. Acho que não é para isso que nasceu a fintech, não é para isso que nasceu uma startup. A gente mostra para o mercado e para quem faz o mercado, porque tem muita responsabilidade e muito a agradecer a quem efetivamente começa com esse mercado da forma que a gente está, efetivamente que existem formas diferentes de fazer negócio, que é isso que tu falou. Então, em nenhum momento do nosso negócio, nesse ecossistema, claro, vão ter produtos e serviços próprios da Openbox, mas um espaço é gigante para produtos e serviços de outros que queiram, aí sim, ter essa visão de sustentabilidade dentro do seu processo para que, efetivamente, eu não saia dessa linha de qualificar quem eu tenho que qualificar, que é, primeiro, atender a dor e qualificar o empresário e o gestor da pequena e média empresa. Perfeito. Então, tu não precisa necessariamente ter todo, porque não é só as 14 milhões de empresas, ou 15 milhões, ou 13, deu um número, é tudo grande. Mas assim, a quantidade de crédito, a demanda de crédito que só vem subindo nos últimos anos, também depende dessas parcerias para que a gente possa efetivamente dar o próximo passo. Perfeito. E é exatamente isso que a gente está pensando nesse momento. É o momento assim do network dos empreendedores, né? Ó, deixa eu juntar o teu, pega aqui, pega um pedaço aqui, a gente junta isso tudo e a gente faz a gente constrói uma baita realidade negócio. completamente diferente. Aqui é uma das nossas... O nosso propósito é democratizar os serviços financeiros e a gente não... a gente tem uma premissa também de que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então a gente busca parceiro para um monte de coisa, né? E é isso que vai acontecer muito mais. É isso que vai acabar se replicando, né? Os parceiros vão se conectando, se conectando, se conectando. Quando a gente vê, tá todo mundo no mesmo ecossistema financeiro, só que muito mais inclusivo, muito mais sustentável, muito mais eficiente. É isso que esse é o. E aí, trazendo um depoimento nosso da Openbox, se não fosse a Cashway, essa parte que é tão importante nesse ecossistema que a gente está montando, ela não funcionaria hoje. A gente não teria como ter acesso como uma fintech em início de processo, ter toda uma experiência, toda uma expertise, conhecimento, desenvolvimento para que a gente pudesse botar no ar o nosso banco digital. Esse é o ponto da parceria. Claro. Esse é o ponto, porque não para por aí o negócio. A gente continua falando de negócio. Agora, 1 minuto atrás, a gente estava conversando sobre negócio. A gente se fala toda semana sobre negócio, sobre como é que está a vida, mas como a gente vai fazer negócio, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode trazer, como é que a gente pode linkar coisas. Onde é que tem oportunidades? Tem aí, tem aqui, então vamos cruzar esse negócio. E não reduzindo numa solução, não reduzido num grupo, não. Falando de oportunidade. E quem que a gente pode efetivamente trazer para que possa participar e possa contribuir com isso. Aí que está a grande mudança. Aquela ponta a grande instituição, que é aquele grande nome gigante,
é aquele nome gigante mais os seus parceiros do lado que vão construir um ecossistema diferente. Eu acredito muito nisso para serviço e produto, e esse ponto da Cashway é fantástico, é o que conecta. Compartilho da mesma opinião que você, tá? Mas, cara, deixa eu dar um giro agora nesse Vai lá. negócio todo. Falamos pra caramba aqui de ESG, falamos muito desse tema, mas a gente esqueceu um pouquinho que qualquer empreendedor, startup não é feita. O pessoal fala, startup tem que ter um monte de tecnologia. Não é um monte de tecnologia, é um monte de pessoas. É um time, né? É uma galera engajada, uma galera que está envolvida, né? Tu comentou que vocês começaram em 4 pessoas, e aí eu queria entender hoje quantas pessoas compõem o time da Open Box, diretamente, indiretamente, e engatando nisso, cara, eu queria entender o que tu acha da mentalidade de dono, sabe? Aquela cultura de mentalidade de dono, de Como é que é? ownership. Entendi. Entendeu? Dentro dessa cultura. Vamos lá. Esse é um assunto importante, principalmente no momento da Open Box, né? A gente está se preparando para uma rodada. A gente sempre cuidou as despesas, a gente sempre tentou fazer o máximo com o mínimo de despesa nesses últimos... São 3 anos de desenvolvimento de plataforma, de solução, de conta digital, de certificação. Efetivamente, acho que a gente fez bastante com muito pouco. Só que a gente não faz isso, como tu falou, sabe? Tu não faz isso com tecnologia, não é? Não, isso não se materializa de qualquer maneira. São pessoas que fazem isso. E a gente teve sorte de ter uma equipe muito engajada, uma equipe que efetivamente, como eu comecei falando aqui, é uma equipe que veio por propósito para a Open Box. É uma equipe que buscou isso, é uma equipe que já estava cansada de ser mais um número dentro de um processo. Ela efetivamente, ali a gente conhece a realidade. A gente fazia, dentro do fazer muito com pouco, e falando da pandemia, logo depois ali de março, que você falou que estava em Brasília, a gente fez um processo de stand live, porque a gente acredita que mesmo sendo uma startup pequena, a gente tem que dar o suporte. Então a gente acabou montando toda uma estrutura de apoio psicológico, apoio de coaching, apoio de antecipação de um salário, né? Aquela época bem complicada, uma cesta básica. Por quê? Porque faz parte do que a gente quer, do que a gente quer construir. E aí a gente vem fazendo isso e a gente dá conta que a gente precisa ir para o próximo passo efetivamente para o tamanho de mercado. E a gente tem todo um realinhamento de expectativa e um realinhamento de despesa em cima da nossa realidade. Então a gente sai daqueles quatro colaboradores que a gente chama lá dos nossos amigos. A gente tem sim hierarquia, a gente tem sim processo, mas são os amigos que acabam montando e que acreditam na mesma coisa. A gente vem, e aí dando papo reto de empreendedor, né? A gente vem até comecinho de janeiro com isso, a gente starta uma rodada de captação dentro disso tudo que a gente está falando. E aí parte dessa estrutura para a gente conseguir aguentar, a gente tem uma readequação de despesa, que eu tenho aí um desligamento de alguns desses nossos colaboradores que são fantásticos. E aí não é porque eles saem da nossa estrutura que tu acaba não continuando. A gente faz um acompanhamento contínuo deles. A gente quer efetivamente que eles vão para o próximo projeto melhores do que eles entraram. A gente acredita na jornada e no desenvolvimento desse profissional com a gente sempre que possível, e a gente não para aquela relação ali. Então a gente tem essa estrutura dentro do Open Box, e papo de dono... Quando a gente fala de comprometimento... Mentalidade de dono lá Exatamente. na cultura. A gente sempre fala de papo de dono e fala por empreendedor, e aí eu já vejo também algumas vagas, tem que ter olhar de dono. Beleza. Olhar de dono a gente tem quando a gente tem o stock options. Olhar de dono é quando efetivamente tu tem a responsabilidade, mas tu paga por isso. E tu não precisa dar o cheque na hora, mas tu tem que mostrar que aquele cheque pode ser, em algum momento ser descontado. Claro. E tu deixar claro o que tu espera daquela pessoa para descontar aquele cheque, porque aquele cheque tu não tem aquele dinheiro, tu tem um sonho transformado em alguma coisa. E aí eu acredito nessa cultura da gente dividir para conquistar, nessa cultura de as pessoas ter o pertencimento nisso também, de fazer parte daquele projeto, e a gente conseguir tentar o máximo possível, porque são noites sem dormir. São noites sem dormir para fazer a coisa acontecer. E aí tu começa a botar essa cultura primeiro, de pertencimento, de olhar de dono, porque efetivamente tu pode ser um dono. E segundo, tu coloca em quem está trabalhando, que ainda não está no processo de uma stock option ou coisa parecida, na possibilidade
dependendo do tipo de desenvolvimento que se tenha e principalmente dessa afinidade com o que está se fazendo na cultura, tu possa vir a ter uma conversa para que um dia você possa ser parte daquilo e construir, ter o resultado daquilo. Então, acho que passa muito por isso. Essa estrutura de chamar e entender que aquilo é uma ótima oportunidade. Startup é uma ótima oportunidade. A gente estava falando disso agora, né? Stakeholder, stock options em startup é muito comum, É né? muito comum. Aqui na Cash a gente tem um pool de stock options, ele ainda não foi ativado, mas ele, por exemplo, os percentuais dos sócios já foram retirados e já estão em tesouraria à disposição do stock option. Agora só falta terminar o plano, né? Que é aquela outra etapa mais chata. Concluído o plano, entra o stock option no ar e vamos embora. Eu sei que tem a mesma visão que eu tenho, porque no final das contas, eu sempre falo isso. Empreendedor primeiro, né? Carregar água. Tem uns aí que montam sala, tem outros que grudam fio. Tava grudando agora, caiu de novo o fiozinho aqui atrás da TV da faixa de LED aqui, ó, acabou de cair. Essa é a ponta, sabe? Assim, faz tudo isso acontecer e ele quer enxergar no outro lado também isso. E aí eu duvido que tenha algum empreendedor, pelo menos os que eu conheço, que eu me relaciono, e a gente fala há muito tempo, lembra? E aí é que a gente não quer ter uma concentração de riqueza lá na frente. A gente quer olhar para quem construiu efetivamente o que a gente está hoje aqui fazendo com a gente, ter uma condição muito melhor do que quando chegou aqui, ou que possa progredir, ou que possa ter os seus sonhos materiais realizados, os seus sonhos profissionais. Quer deixar um legado. Esse é o ponto. O final disso tudo é o legado. É tipo assim, efetivamente, não é o caso de gostar ou não gostar, é de pertencer e efetivamente aquilo fazer diferença na vida das pessoas. Isso é gigante. É isso que. Isso é uma realização. Isso é uma realização. É deixar para isso que a gente acorda todo dia, para mudar esse mercado, para questionar e para fazer isso acontecer de forma diferente. Nem sempre sai como a gente quer, mas muitas vezes a gente tem, dentro de uma história de startup, a gente tem muita oportunidade de fazer isso acontecer. De testar e... Testar, de errar pra caramba, de errar e errar rápido, E arrumar. assim, até fazendo um jabá aqui, tu foi acelerado, Darwin, também no mesmo batch que a gente, né? Darwin, exatamente. Darwin isso é uma diferença. Cara, isso... A gente, e assim, ó... Eu hoje, vou te falar do meio... Assim, ó, sempre foi muito bom. Eu tava falando com o Marcos, fazendo jabá do Marcos aqui. O Marcos Miller, que é o Marcos Otávio. Vulgo Marquinhos. Esse cara, em 2019, quando ninguém falava em sustentabilidade ESG, ele veio falar com a gente, me lembro ainda na CAT, ali na Primavera, aqui em Florianópolis. A gente nem tava aqui em Florianópolis ainda. E ele falou assim, cara, deixa eu falar com vocês que tô vendo alguma coisa aí. E efetivamente, foi o cara que viu, apostou, e aí 2 semanas atrás, uma conversa que ele teve, foi o cara que disse assim, ó, poxa, não tem? Tu diz aonde vocês querem chegar. Vocês querem ser zebra? Escolhe um bicho. Quer ser zebra, unicórnio e camelo? Eu vou com vocês. Porque tem um mercado, eu acredito nesse mercado. Vocês montaram alguma coisa lá atrás que ninguém falava. Hoje vocês estão com um projeto, um produto muito bom. Eu vou com vocês. É isso que traduz todo o time da Darwin. Eu tô falando de Bárbara, eu tô falando de Otávio, eu tô falando de todo, Murilo. Hugo Cobra. Todo cara, mundo. a galera, assim, pra quem... Foi um diferencial para Open Box, foi um diferencial gigante para Open Box. Aquele batch, aquela entrada nesse grupo, e aí, de novo, eu recomendo para todo mundo. Quem tem um projeto, quem efetivamente quer se desenvolver e vai conhecer um pouco da possibilidade que tem a Darwin e o que eles fazem nesse ecossistema. Não é à toa que é a melhor aceleradora há muito tempo. 2 anos, que eu tô lá 2 anos, né? A gente é batch 8, a gente tá 2 anos lá. Os 2 anos. Eu sou tipo aqueles carinhas que bota a camiseta e vai pra rua dizendo, vai na Darwin, vai na Darwin. Todo mundo que me pergunta, mas quem? Vai na Darwin, porque, cara, tipo assim, é um diferencial gigante. A gente é outra empresa por causa da Darwin. E agora a gente tem um apoio gigante da Darwin no processo que a gente tá andando. Não, pra nós também foi essencial, assim, desde da entrada, né, no batch, o primeiro round de investimento, e na hora de fazer o segundo round, cara, é como se eu tivesse... Eu não tinha um sócio olhando o que ele queria fazer. Eu tinha uma aceleradora dizendo para mim assim, ó, Felipe, isso aqui não vai ser legal lá na frente para você. Preocupado comigo, preocupado com os fundadores, preocupados com o propósito da companhia, entendeu? Então, cara... Em algum momento, e é legal porque
eles são multidisciplinares, assim. Então, o que acontece é que dependendo com quem teu momento, tem uma pessoa que vai te dar um pouco mais de apoio, vai ficar mais próximo de ti. Então é muito aderente no teu ponto. E aí tu imagina que aquilo não que fique ali. Não, todo mundo, eles têm uma sistemática de trabalho que é fantástica. Todo mundo sabe onde é que tu tá, eles fazem o nivelamento. E aí, mesmo que tu não seja aquela startup, porque tem um monte de startup lá, né? Eu acho que já passaram mais de 100 lá dentro. Meu Deus. Quando tu precisa acessar, não tem aquela musiquinha no Nada, telefone. é só bater na o hora, WhatsApp. bate o WhatsApp, bate o telefone. Cara, eu nunca tive. Tu tá falando todo mundo lá dentro. Todo mundo é muito assim, te entende, dá, como tu falou, dá a dica. Outra coisa que vem na sacolinha de empreendedor é problema. É ajuste, é como é que tu vai fazer isso acontecer. E aí, tipo assim, tu carrega aquilo e eles separam, eles ajudam, dizem, esse aqui nós vamos tratar desse jeito, isso eu vou trazer daqueles, esse aqui eu tenho mais propriedade para te ajudar, esse aqui eu vou te indicar, vou fazer essa jornada acontecer. Nossa, te dá uma segurança em momentos de estresse, porque tu tem momentos de estresse, fantástico. Não, a Cashway, ela é uma antes do Bet e ela é outra depois do Bet. Tá? Foi assim, mudanças brutais e não foram mudanças que eles impuseram. Foram Não é mudanças uma que caixinha, né? eles mostraram pra gente qual que era o kit básico para você escalar. Né? No caso da Cash, né? Mas nunca foi uma pressão. Não sei como é que foi pra mim, Não, nunca foi uma pressão. sem pressão nenhuma. É Tipo assim, assim, ó, é quase que. faz isso aqui, O processo do cara é foda. faz isso aqui que vai dar certo. Porque assim, o que acontece? Eu me lembro que agora que a gente teve o evento lá, que até parabéns, foi premiado lá. Esse ano fui eu, né? Esse ano, ano passado foi o Penha. Foi fantástico, mas o grande ponto é. Tamo na luta aí, tá, eu e o Penha. Tu vira num ecossistema que que, de novo, tu faz tudo para participar, tu faz tudo para sobrepor problema, para resolver, para estar melhor, para fazer parte daquele ponto. Cara, é muito bom. É muito bom. É muito, muito positivo para a empresa, Muito o projeto. top. Cara, vamos voltar só um pouquinho a falar do produto. Vamos. Tá? Porque a gente já tá um tempão aqui, mas eu quero que tu fale um pouquinho mais do produto da Openbox e principalmente sobre o fluxo de onboarding dos teus clientes, né? Ou das PMS. Hoje, como que uma PME faz? A gente falou do site, né? pmsustentável.com.br. E aí, entrando lá no site, o que o empreendedor tem que fazer para ele iniciar a jornada na Openbox? Legal. Eu vou comentar um pouco agora de como é que isso acontece, mas aí tem uma diferença, tá? A gente tem a abertura dessa jornada para ele nos buscar a solução, Tá. mas a gente acredita que para atingir cada vez mais, falando aqui de escala e de impacto, a gente tem que buscar e dar a solução fora da casa. Não simplesmente no site, um ponto que tu acaba e faça uma jornada ali, porque isso de novo, é commodity, tem que ter. Então a gente tem a parte que a gente chama de orgânico, que é toda essa ponta de o cliente vem, se cadastra, é uma jornada muito boa, muito rápida, em 48 horas ele sabe se vai receber o crédito ou não precisa comprar produto, serviço diferente, ele não tem mensalidade, ele tem a conta dele lá e é assim que tem que ser, a nossa visão. Só que a gente também tem produto de escala. E aí a gente tem um produto de escala que é fantástico, que é o Marketplace, para pequenas e médias empresas, então venda e compra de produto. Imagina que a gente tem um parceiro como Marketplace e a gente oferece. Aí tem um cliente querendo vender, o outro querendo comprar a prazo. A gente é a solução financeira para isso. A gente lançou esse produto no meio do ano passado. A gente consegue ter muitas vantagens e a adesão é muito forte. A gente já está com 9 contratos de Marketplace diferentes no país, porque a gente já está operando em 15 estados diferentes. Uhum. Tá? Clientes em 15 estados diferentes. E aí a gente é a solução FIM e tech também para esse processo. Então o cliente vai ali, eu recebo essa base, eu qualifico essa base, eu ofereço crédito para toda a base, eu devolvo para o meu parceiro e meu parceiro faz a mágica dele de marketplace funcionar. Entendi. Entende? Não é aquela coisa, eu quero vender e como é que eu tenho a solução? Não. Eu antecipo isso. Quando o cliente dele está na base, eu já trago e já devolvo ele com crédito. Se ele quiser ocupar aquele crédito para comprar ou para fazer negócio, eu fomento isso.
Então eu Já tô vai muito acelerando tudo. eu vou muito antes do que simplesmente, vem um negócio, pega a notinha, bota no RP, 15 dias antecipo. Não, não é isso. Eu tenho que fomentar negócio se eu quero fazer impacto dentro do que eu tenho o propósito para acontecer. Então é isso. E isso me dá escala. Entendi. Então, cada conversa com o marketplace, inicialmente, independendo do tamanho, vem 500 CNPJs, 1.000 CNPJs, 3.000 CNPJs. A gente tem um crescimento do último semestre e desse agora muito grande. Eu estou falando de multiplicar a base, subindo a base de 40% quase por mês. Exatamente Nossa por isso. senhora. E é só o começo. Porque a gente tem várias outras coisas que tem que acontecer, tem que ter a parte do financiamento, a parte do valor, a parte de aumento de time. Porque eu estou com um time hoje de 11 pessoas. É muito pouco para fazer isso tudo acontecer. Eu preciso ter Claro. musculatura para atender de forma satisfatória o mercado. Então tem esse, tem a outra que é o financiamento a fornecedor, que basicamente eu vou lá e dou uma olhada, e a gente conhece, dou uma olhada na carteira de fornecedor e qualifica. Da mesma forma que a gente qualifica, a gente oferece o crédito, e aí isso reflete para a empresa média um aumento no prazo médio de pagamento. Que ela pode estender com Ela pode segurança. ter com segurança. Então, poxa, imagina, tem um prazo médio de 30, e eu estou dando exemplo, ele vai para 60, eu já estou duplicando a capacidade desse cliente. Fora que ele não deixa de pagar fornecedor, não é aquilo de negociar mais prazo, não é apertar o pequeno, como é o normal. Eu vou lá e digo assim, peraí, tu já recebeu, tá aqui. Se ele recebe, normalmente se ele pagasse à vista, ele ia ter um desconto muito mais pesado, 5, 7%. Quando ele trabalha com a Open Box fazendo esse meio tempo, ele acaba tendo um desconto dentro do nosso processo que é muito, muito barato, porque tem algumas particularidades sem IOF e tudo mais que ele normalmente ele teria numa instituição financeira. E aí o outro lado também. Então as duas pontas ficam satisfeitas. Uma porque eu já recebi e consigo produzir para vender mais, e a ponta de cima porque eu alonguei meu prazo de pagamento. Melhorou o cash flow do cara lá na ponta. Exatamente. Então isso já tem no mercado, muito voltado para corporates, big corp. Uhum. A gente está trazendo isso para pequenas e médias, já tem demanda, Acho está que é crescendo. a A55, né? Faz isso A com 50, antecipação de MRR, né? a 55, eu conheço muito bem o pessoal da Liber, conheço muito bem o pessoal da Monkey, então, tipo assim, são Esses caras clientes fazem isso. grandes. E, de novo, clientes grandes com uma carteira de 6 bilhões, no mercado de trilhões. Então, é tipo assim, de novo, sabe? Tem muitos, pá. Muita coisa para fazer. Cara, mas me fala aí agora, tu vai ter que abrir o jogo, porque assim, 11 pessoas, um mercado enorme que a gente só tá arranhando, né? Vocês só estão dando uma cutucada nele. Qual é a estratégia da Open Box para conseguir dar corpo nessa companhia e aumentar essa participação nesse market share? O que vocês estão pensando estrategicamente para esse ano que vem e Bom, o próximo? no primeiro momento, pensando aquele momento de 2019, 2020 e tudo mais que a gente estava falando, a gente não se encontrava seguro efetivamente para fazer algumas rodadas, e aí a gente optou por fazer a Darwin de forma super assertiva, super certa de ir para esse ponto com eles. E com o desenvolvimento de tudo, com a referência que a gente acaba virando nesse mercado de fintech e ESG, a gente tomou uma decisão no final do ano passado, disse, olha, o mercado está demandando e a gente tem que entregar, está na hora de começar a entregar e ir a mercado. Por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, a Open Box não foi a mercado, a gente não lançou ainda. A gente fez um rebranding agora de logo, de tudo. O site também agora está numa landing page, vai vir um site fantástico, hoje eu vi. Mas chegou a hora de rodada. Chegou a hora de efetivamente identificar nesse mercado de VCs, que a gente conhece bastante, e eu estou começando a conhecer agora, quem se identifica com a tese ESG, quem efetivamente se identifica com essa tese ESG, quem efetivamente consegue perceber que a gente está com um produto, com um projeto disruptivo. E esse sistema de recompensa efetivamente é uma coisa completamente inovadora do nosso mercado. Onde tu vê nesse nosso quadrante falando de crédito ESG, efetivamente esse sistema de recompensa, a Open Box está lá sozinha. Então tem uma oportunidade gigante para efetivamente a gente começar a entregar tudo que o mercado tem de opção, porque tem muita. Estou falando desde Big Corp nos procurando até as pequenas querendo mais crédito, opção. Não sei se você sabe, não cheguei a falar aqui, mas a gente é hoje a plataforma de antecipação de recebível do Sebrae São Paulo. Nossa. A gente foi homologado no final do ano passado, tem reuniões semanais agora, a partir desse mês. Então, olha a oportunidade que a gente tem para pequenas e depois no mercado futuro, porque a gente, de novo, tem que aumentar o leque
para uma MEI. É gigante isso, um cartão de crédito, a conta Mas vai ter que digital. botar gasolina nesse negócio. Mas tem que botar gasolina. E aí agora a gente decidiu, em janeiro, começar a rodada. A gente está fazendo uma rodada seed, Uhum. que é uma rodada semente, só para traduzir para quem não conhece, uma rodada semente, efetivamente, que é esse momento onde já fizemos muito, com pouco, mas está na hora de efetivamente a gente melhorar isso, a gente crescer, ganhar musculatura para atender um mercado tão competitivo que é o mercado de crédito e de serviço financeiro, mas efetivamente tem uma demanda gigante para o tipo e pela forma de entrega que a gente faz esse crédito. É isso que a gente está buscando agora, tem tido boas conversas, os fundos e efetivamente estão se interessando, estão vendo a diferença e a gente acredita que nos próximos meses a gente já está fazendo isso e a conversa vai ser diferente, a gente vai crescer e vai levar. Eu tenho produtos gigantes, a conta da Cashway, a conta digital da Cashway tá lá, tá quentinha, tá na hora de a gente conectar, a gente está fazendo esse estudo de produto para conectar ela, os E clientes estão fechando o adorando, o ecossistema, volume né? só faz aumentar para os poucos clientes que a gente botou para rodar, para testar saque, para rodar Pix, cara, tá funcionando muito bem. Então, de novo, ganhar musculatura agora, pegar o fundo que efetivamente vai com a gente, vai ganhar muito dinheiro para uma série A, para uma série B, depois fazer a gente crescer. A gente já tem umas estruturas diferenciadas de governança. É uma empresa bonitinha, uma empresa redonda. A gente nunca deixou de fazer, sabe? A gente participou do projeto de BGC agora no final do ano passado, programa de mentoria para startups do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 6 meses. E a gente já está no 14º reunião de conselho consultivo. Então, chegou no momento. Está na hora Tá de... bem Tá na hora formatadinho, de tá formatadinha. legal. De novo, é startup. De novo, é uma fintech no começo. Tem muita coisa para fazer. Por isso que é uma rodada seed. Essa é a grande oportunidade da rodada. Cara, fica aí a dica para os Venture Capital aí, né? Ou até uma Corp, né? Se quiser participar, de investir nisso. Porque fundo de impacto tem pra caramba, né? Mas aí as teses são sempre de valores muito maiores, né? Mais Sim, tem. pesadas. Tem esse ponto da seed, que é exatamente isso. Ele efetivamente aposta num projeto que pode ir muito longe exatamente por isso, porque as teses são maiores, o fundo vai estar lá, a gente vai ter um crescimento muito grande, efetivamente, por causa desse posicionamento. Mestre, vamos lá. A gente já tá com mais de 1 hora aqui Nossa, passa muito rápido falar contigo, falei pra hein? ti, esse bate-papo Cara, passa rápido, mas ele é grande, porque a gente vai explorando os temas, né? Então, a gente tá chegando no final desse episódio, tá? Logo eu gostaria de deixar o microfone aberto aí para que tu pudesse falar sobre a tua experiência nesse segmento e falar também como é que tu achou dessa experiência aqui, falar um pouco da Open Box também, né? O pessoal quiser conhecer o que eles têm que fazer. Tem um QR Code também que tá aparecendo na tela quando a câmera foca em você. Esse QR Code, pessoal, ele leva para a página da Open Box para conhecer também o projeto. Que é esse ladinho aqui. Nesse ladinho ali que ele apontou. Mas era isso, eu queria ter as suas considerações finais aí desse nosso bate-papo aqui. Felipe, tu sabe que a jornada do empreendedor, ela tem todos esses desafios que a gente ficou aqui mais de 1 hora, que passou rápido demais. Mas tem também o significado disso para quem empreende. Então, tipo, primeiro, falando da parceria que eu sempre tive contigo, te agradeço. Eu sou o cara Eu que vocês não agradeço sabem, mas sou o aqui. cara que ligo pro Felipe de madrugada ou de noite, mando mensagem. Porque a gente troca muito, e é isso que acontece com o Felipe, com outros empreendedores. Isso é a parte fantástica de ser empreendedor de uma empresa de tecnologia dentro de um país extremamente carente de soluções. Carente, efetivamente carente, a dor é muito grande. Então isso é fantástico. Te agradecer, eu fiquei muito feliz em receber o convite. E o convite de novo, é aquele convite que eu venho para cá e fico conversando. Isso é bom demais ficar falando E vamos contigo. continuar conversando depois E também? vamos continuar conversando também depois. Então, eu acho ótimo. Eu achei incrível o lugar aqui. Tipo assim, não parece que tá tudo grudado, tá lindo. A ideia, o espaço, a gente precisa de muito mais espaço falando disso. Eu acho que a temática, eu dei uma olhada nos programas, a temática, o que vocês querem trazer efetivamente para democratizar serviço e produto financeiro é muito, muito importante. Essa discussão, essa conversa, cada um vai trazer a sua visão. Então, primeiro, agradecer isso.
A Openbox, ela é basicamente o que a gente conversou aqui. É uma fintech que questiona o status quo todo dia do mercado. A gente questiona como a gente faz negócio, como o mercado se posiciona, a gente fala sobre transparência, a gente fala sobre o que a gente pode efetivamente trazer de movimentação e de diferença para esse mercado também. Isso acho que isso conecta demais a Openbox e a Cashway. Uh, a gente está num momento especial, que a gente efetivamente está no momento certo, na hora certa, com os produtos certos, para fazer um crescimento bem legal. Então a gente efetivamente tá indo para a próxima fase. A gente tratou de fazer o dever de casa, com todos os riscos de fazer o dever de casa. Então a gente olha o caixa, a gente olha as despesas, a gente olha a aceitação. Então isso nos deixa bem motivados com tudo que está acontecendo. A Openbox ela tem uma participação bem grande em rede social. Tipo, a gente tem lá no LinkedIn da Openbox, a gente tem o Instagram, O Instagram é @openbox. @Openbox, a gente tem o site que está lançando agora, como eu falei, agora a gente vai ter muito mais material. A gente tem o PME Sustentável, que traduz tudo que a gente falou aqui, pmesustentável.com.br. O Openbox, o site pode ser tanto .ai quanto .com.br. E a gente está sempre buscando novidade. A gente está sempre focando em que é crédito, tentando entender cada vez mais as PMEs, tentando efetivamente linkar essa ponta da sustentabilidade, fazer diferente. A gente não tem tempo ruim, assim. Bom, pessoal, e assim, quem quiser conversar com o Maurício, a gente vai deixar o contato das redes sociais pessoais dele, então para se conectar, trocar ideia, poder às vezes ter uma troca de experiências, então a gente vai colocar na descrição desse vídeo para vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, clica no sininho, aí vai abrir uma abinha, clica lá em notificações para que vocês recebam todas as notificações quando a gente vai lançar um vídeo novo com esse tipo de conteúdo voltado para instituições financeiras, instituições de pagamento e todo esse ecossistema de fintechs que está incluído nesse bolo. De novo, obrigado. Um grande abraço a todo o nosso público e até o próximo episódio.